Voltamos com a notícia de frente e em visita a Mato Grosso para tratar, em visita a Mato Grosso para tratar, em visita a Mato Grosso para tratar de questões das queimadas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, garantiu que o governo federal poderá mandar mais recursos para o estado, caso seja comprovada a necessidade. As queimadas em Mato Grosso têm chamado a atenção do mundo, sobretudo por conta das perdas massivas de áreas e porções significativas do Pantanal. O ministro também garantiu que o Fundo Clima, política que garante recursos para a mitigação das mudanças climáticas, já foi transferido ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O ministro gravou um vídeo mostrando o trabalho dos brigadistas. Vamos conferir esse vídeo. Estamos aqui acompanhando o trabalho dos brigadistas do IBAMA do ICMBio, aqui no Pantanal do Mato Grosso, próximo à cidade de Poconé. Um trabalho difícil, que requer técnica, perseverança, e os nossos brigadistas trabalhando fortemente, aí, com muita garra, para acabar com esses incêndios. Então as aeronaves também aqui, viaturas e centenas de brigadistas do governo federal, junto às Forças Armadas e também com a ajuda do Corpo de Bombeiros do estado do Mato Grosso. E aí está fazendo aquele contrafogo que a gente tanto falou aqui, né? Que saiu aí algumas fake news que estavam colocando fogo, mas na verdade é o contrafogo, justamente para que quando o fogo chega na região, ele não se espalha porque já está queimado ali embaixo. Exatamente. Isso é importantíssimo, é uma tarefa que deveria ter sido feita, é orientado a se fazer a cada 2 anos, né? Para que você diminua a massa orgânica e você tenha menos queima. Mas o mais importante, a notícia boa, é que nós diminuímos, que eu digo assim, né, o Estado diminuiu em 82% o número de focos de incêndio em 24 horas praticamente, quer dizer, por conta dessas chuvas todas que estão acontecendo na região. E olha, foram divulgadas informações também de que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele praticamente não comunicou, né? O governo do estado teria ficado sabendo pela imprensa da visita dele ao Pantanal para fazer lá uma vistoria, né? Um sobrevoo sobre o que o fogo destruiu aqui no Pantanal de Mato Grosso. Acompanhava ele o senador Wellington Fagundes, né? Que é daquela frente parlamentar que pretende aí criar um estatuto, né? Um estatuto do Pantanal. Certo, gente, vamos voltar a falar de eleições agora, falar que atualmente em Mato Grosso apenas 16 mulheres ocupam o cargo de prefeita e a representatividade feminina nas câmaras de vereadores gira em torno de 11%. Mas pelo cenário aí pré-eleitoral não deve mudar muito não, viu gente? Vamos conferir na reportagem do Luiz Vieira. A participação feminina nas eleições municipais e suplementar que irão acontecer no dia 15 de novembro ainda não terá nenhum destaque como protagonista na política mato-grossense. Das 10 principais cidades do estado, apenas 2 irão concorrer para prefeita. Em Cuiabá, que nunca elegeu uma mulher para prefeita da cidade, apenas Gisela Simona, do PROS, irá disputar como cabeça de chapa. E as outras 7 candidaturas são apenas de homens. Em Cáceres, a atual vice-prefeita Eliane Liberato irá enfrentar outros 4 candidatos pelo comando da cidade. Já na maior cidade do estado, em Várzea Grande, que atualmente tem uma mulher no comando, a prefeita Lucimar Campos, dessa vez não terá nenhuma candidatura feminina para o comando da cidade, seja como prefeita ou vice. Nós somos maioria, né, a população, as mulheres são maioria, mas isso não tem a mesma representatividade dentro da política. Então as leis estão sendo feitas por homens e para homens. Isso é muito grave, tendo em vista as pautas femininas que nós precisamos alcançar, a agenda feminina. Então a representatividade de fato ainda é pequena. O mesmo acontece em Sorriso, Barra do Garças e também Primavera do Leste. Já em Rondonópolis, Sinop e Lucas do Rio Verde, as mulheres aparecem como coadjuvantes, apenas com 2 candidaturas a vice em cada cidade.
Segundo a defensora pública e presidente do Núcleo de Defesa da Mulher, ainda há um pequeno interesse por parte da população feminina em ocupar os cargos políticos. As mulheres ainda não enxergaram a mesma oportunidade. O ambiente político ainda é um ambiente enxergado para o homem, ainda há aquela sensação de que o ambiente doméstico é da mulher e o ambiente de fora é do homem. Então isso ficou muito arraigado dentro da sociedade, principalmente quando falamos de política. É claro que as mulheres já ocuparam todos os guetos antes ocupados apenas por homens, com a mesma competência, mas ainda há essa subrepresentatividade dentro da política no que diz respeito às mulheres. Eu entendo que elas não têm a mesma oportunidade dentro dos partidos políticos, muitas me reclamam sobre isso e também ainda entendem que é um ambiente muito mais masculino. Em todo o Mato Grosso, a representatividade feminina na política gira em torno de 11%. Para a maioria das pessoas, ter uma maior participação feminina nos cargos políticos teria uma grande importância até para preservar a própria mulher. Tem espaço, né, para tal, né? Ela merece ter espaço. Agora que é individual, você vai trabalhar com lucidez eficaz, né? Aí todos os homens, né, os políticos do modo geral, sempre deixam a desejar, né? Mas sobre o espaço dela é óbvio, né, que ela merece até ser outra cadeira mais importante, né? Eu acho importante porque as mulheres têm que se manifestar, né? A partir do momento que as mulheres são a maioria, elas teriam, né, mais possibilidade de estar ajudando na política do nosso país. Para orientar e incentivar as mulheres que desejam concorrer a cargos públicos, o Núcleo de Defesa da Mulher criou uma cartilha orientativa que está disponível no site do órgão. Todos os anos o Núcleo de Defesa da Mulher vem falando com as mulheres sobre campanhas políticas, sobre a importância delas estarem nesses espaços de poder, estar em todos os espaços de poder e também elas nos procuram para entender um pouquinho sobre direitos humanos das mulheres. Então, em razão de tanta procura, nós fizemos uma cartilha Saberes para Mulheres Candidatas pelo Núcleo de Defesa da Mulher, mencionando sobre o feminismo, que foi o início, desde quando nós ganhamos esse direito, sobre linguagens que nós temos que usar, a linguagem inclusiva, incluindo homens e mulheres nas falas. Então, são várias situações que nós colocamos dentro da cartilha para que elas realmente entendam sobre os nossos direitos e incluam dentro das suas agendas a pauta feminina. A participação é crescente por parte das mulheres, mas ainda tem muito a evoluir. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vem fazendo com que as mulheres, informando sobre esses direitos, sobre a importância das mulheres na política, a Defensoria, vários poderes e instituições estão fazendo isso justamente para que a equidade seja alcançada. É essa que nós queremos, a igualdade material, que nós só conseguiremos estando nos mesmos locais de poder que os homens já estão há muito tempo. Em vários pontos centrais, a participação feminina na política seria de suma importância, até de acordo com a própria sociedade, principalmente diante de um cenário com tanta violência praticada contra a mulher e aumento nos casos de feminicídio. A sociedade também concorda que há que se incentivar mais a participação feminina até para exercer cargos à frente de setores públicos como a saúde, educação e segurança. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Tarcísio Novaes, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Obrigada, Luiz. E é um ponto importante que a gente, como eleitor, né, tem que se ater. A gente tem que, se for para escolher as mulheres, que sejam mulheres que realmente estejam ali por si só e não que sejam marionetes, viu, gente? Porque ainda tem isso. Tem muita mulher que serve aí de laranja, de marionete. É só para cumprir com a cota, né? De outros candidatos, ou de homens, na verdade. Para deixar bem claro. Então, você que vai votar nessas eleições, é muito importante ter, sim, mulheres na política, mas mulheres que realmente tenham propostas e que andem com as próprias pernas. Nós tivemos casos em 2016, campanha para vereador, que determinado partido, inclusive, fez a inscrição de candidata mulher na chapa, né, como pré-candidata, como candidata a vereadora, nem ela sabia. Nem ela sabia que ela realmente... Esse caso é de Cuiabá. De Cuiabá. É de Cuiabá. De Cuiabá. É isso? Você lembra disso ou não? Sim, né? Envolvia aí 4 partidos. Partidos? Não, 2 partidos e 4 vereadores. Isso, né? 4 vereadores que estão no mandato ainda. Agora é o seguinte, no caso aí, esses vereadores, a culpa foi dos partidos.
né? Claro. A culpa foi dos partidos. Inscrevia as mulheres para ficar dentro da legislação, para poder ter o fundo partidário, não é isso? Isso. E lá em Minas Gerais também houve, com o antigo partido do presidente Bolsonaro, com o PSL, né? Usaram as mulheres como laranjas, não é isso? Usavam as mulheres para levantar o dinheiro do fundo partidário, né? E acontece isso em todo lugar. Aconteceu aqui em Cuiabá, aconteceu em Minas Gerais, acontece em todo lugar. E a gente não pode deixar de parabenizar as mulheres que vêm para essa disputa realmente com propostas, né, Lúcio? Mulheres que não fizeram negociatas, que não deixaram homens tomarem conta de campanha. Então, olhe bem, eleitor, preste bem atenção se essa mulher ela tem projetos realmente que ela ande com as próprias pernas. Tem muitas aí, viu? Tem muitas candidatas que realmente honram, né, a história da luta feminina, inclusive a luta pelo voto. Vamos então para o seu destaque, porque tem a ver com eleições, Lúcio. O meu destaque de hoje é para falar de estrutura partidária, aquela estrutura que vem com aspas, a estrutura que significa dinheiro, né? O que significa desonestidade. E aí eu utilizo esse tema como destaque por conta de uma entrevista de Reinaldo Moraes, né? Que o telespectador reclamou, olha, por que é que vocês chamam ele de Rei do Porco? Mas é dessa forma que ele é conhecido. Aí o Reinaldo Moraes, numa entrevista ao site Olhar Direto, ele disse o seguinte, olha, tem liderança partidária que chegou a pedir 5 milhões de reais para fazer coligação, né? E aí o seguinte, aí essa estrutura, de acordo com o Reinaldo, diz aqui a reportagem do site, é uma forma mais sutil de pedir dinheiro e condições financeiras para firmar coligações e chapas. O empresário disse, continua a reportagem, que teve político que é presidente de partido e que lhe pediu até 5 milhões para poder fazer composição e estar na mesma chapa que ele durante a eleição suplementar para o cargo de senador, que ocorrerá junto com a eleição municipal em 15 de novembro. Essa semana um assunto semelhante a esse foi divulgado primeiro pelo portal Gazeta Digital, depois, né, foi capa e manchete principal do jornal A Gazeta, num trabalho de reportagem do jornalista Pablo Rodrigo, né, falando aí, mostrando inclusive um áudio, né, do presidente do PDT, né, o deputado estadual Allan Kardec, que falava de parceria e de recursos financeiros, não é isso? Então, esse assunto também já foi destaque essa semana. Aí era o presidente do PDT, aí ele falava lá do Max Russi, do PSB, que também já tinha se aliado àquele outro candidato ao Senado, que também tem um patrimônio considerável, que é o Euclides Ribeiro do Avante, né? Falava do PSB do Max Russi, falava do PROS, né? Do João Batista e da Gisela Simona, né? E o PDT, que também quer aí o seguinte, na eleição municipal, no Senado, se coligaram lá com o Euclides Ribeiro, do Avante, né? E o Allan Kardec falou em recursos financeiros e parceria, né? E o PDT acabou compondo a chapa da candidata Gisela Simona à Prefeitura de Cuiabá. Só para complementar aí a informação, só que a coligação é uma coisa e a estrutura e recursos financeiros deve ser outra, não é? Eu imagino que é assim, não é? Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou não é? Bom, continuando aqui, aí nessa denúncia do Rei do Porco, Reinaldo Moraes, ele diz o seguinte, olha só, abre aspas, quando se ouve a palavra estrutura no meio político, compreenda como gasolina, material gráfico, cabo eleitoral, dinheiro para comprar liderança. Dinheiro para comprar liderança, porque tem muita gente aí que se vende, não é isso? E o seguinte, tem gente aí gastando uma montanha de dinheiro, né? Uma montanha de dinheiro. E aí ele continua, propostas indecorosas que nos envergonham. Teve candidato a vereador
que me pediu, disse lá o Rei do Porco, 300 mil reais. Partidos políticos pediram 3 milhões, 1,5 milhão, 5 milhões. É uma coisa vergonhosa. E ele coloca também o seguinte: isso me dá indignação, me tira do sério. Aí a frase é dele aqui, ó, dá vontade de vomitar. Então, essa é a denúncia aqui do Reinaldo Moraes, o Rei do Porco. E aí é o seguinte, a gente tem que lembrar que denunciar é importante, não é isso? O Reinaldo Moraes fez todas estas declarações para um site de notícias, para o Olhar Direto. Aí ele diz também o seguinte, que ele se coligou apenas, né? Ele se coligou apenas com o PRTB, o único partido que nós coligamos porque foi o único que não usou a palavra estrutura. Seria importante, né? Seria importante porque o Rei do Porco diz aqui o seguinte, olha, o meu patrimônio foi conquistado de forma lícita, não vou gastar 1 centavo de forma ilícita. E se isso acontece com outros partidos, é porque chegou de forma fácil. E o que chega fácil, vai fácil. Eu sei que princípios e valores estão acima do dinheiro. Pois é. Pegar essa frase aqui. Princípios e valores estão acima do dinheiro. E para acabar com isso, só tem uma forma. E o Reinaldo Moraes, o Rei do Porco, não é isso? Pode ajudar e muito. Senhor Reinaldo Moraes, faça um favor à sociedade, né? Exerça a sua cidadania. O senhor que quer ir lá para Brasília, para o Senado Federal, representar o Estado de Mato Grosso, denuncie esses partidos, denuncie quais foram os presidentes de partidos que foram pedir estrutura partidária, que foram pedir dinheiro. Não é dinheiro para ajudar os candidatos do partido dele, não. É dinheiro para colocar no bolso, entendeu? Denuncie. Quais foram essas lideranças partidárias que foram reivindicar essa estrutura partidária e ajudar muito, muito. É até porque é a partir da denúncia que realmente as coisas começam a melhorar, né? É uma denúncia pesada, forte, ela vem, sobretudo, reforçar aquilo que nós falamos na semana passada com relação aos presidentes de bairro. Alguns presidentes, lembram disso? Alguns presidentes de bairros lideranças que têm livrinho ouro e leva livrinho ouro para o candidato poder arrumar a suposta estrutura financeira para a campanha. Isso tem que acabar. É o livro de ouro para pegar o metal, é isso? Exatamente, isso, para pegar o metal. Para acabar, a gente precisa acabar com esse tipo de político, com esse tipo de politicagem. Aí nós teremos uma sociedade melhor. E o Reinaldo Moraes prestaria um serviço assim inestimável à sociedade. Ao denunciar. Denunciando. Olha, foram tais e tais lideranças. E aí é o seguinte, e ele ia ter um ganho. Com certeza. Um ganho político, né? Com certeza. Ele iria, inclusive, o seguinte, ser um diferencial na campanha. Claro. Ser um diferencial. Olha, até porque é o seguinte, está aqui, ó. Ele tem um patrimônio de quase 158 milhões de reais. Aí eles, olha, apesar de eu ter todo esse dinheiro, eu não quis participar dessa pouca vergonha. Então denuncie, aponte o dedo, olha, foi fulano, beltrano e ciclano. Leve lá na Justiça Eleitoral. Certamente denuncie. Denuncie. Certamente irá ganhar muitos votos por conta exatamente dessa denúncia, se ele fizer. Se ele efetivar, né, efetivar. gente? Tem que dar nome aos bois, no caso não. Porque jogar o vento é fácil. O vento é jogar fácil. O vento é fácil. Né? Jogar o vento é fácil. Né? Agora, exatamente. Apontar o dedo é mais difícil. Muito mais difícil. Apontar o dedo é o seguinte, é quando a gente realmente quer corrigir uma situação. Isso mesmo. É isso? Olha. Porque senão essas lideranças que não têm caráter, que não têm decência, que não têm vergonha na cara, vão continuar aí, dirigindo esses partidos e usando sempre as mesmas práticas. Para enganar quem? Para enganar o eleitor. Gente, vamos agora falar da Covid-19, os dados aqui divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria notificou até a tarde desta quinta-feira, ontem, 11.100
118.548 casos confirmados da doença. 99.161 pessoas já se recuperaram, 99 mil. Aí o número de mortes, o que a gente nunca quer noticiar, Mato Grosso chega à marca das 3.349 mortes e uma taxa de ocupação bem baixa agora, né? A gente chega aí a 58,54% de taxa de ocupação de UTI no SUS, né? Os leitos do SUS. E agora a gente vai falar com o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer informações sobre o estado de Mato Grosso, que vai entrar na rota de testes para 2 vacinas contra a Covid-19. Antônio, conta mais para a gente, por favor. Bom dia, Nayara. Bom dia. Lúcio, Haroldo e a você que acompanha a notícia de frente. As autorizações são da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foram dadas na última quarta-feira. Mato Grosso vai contribuir para os testes de 2 vacinas contra a Covid-19. A imunização que está sendo tentada aí pela Johnson & Johnson, a multinacional, e também da chinesa Coronavac. No caso da Johnson & Johnson, foi incluído, além de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal nos testes. No caso da Coronavac, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lembrando que a Coronavac, os testes dela no Brasil são organizados pelo Instituto Butantan de São Paulo. Ela já está na 3ª fase de testes em seres humanos. Inicialmente, a Coronavac estava fazendo testes em 9 mil voluntários brasileiros. Agora, com a inclusão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 13 mil voluntários. No caso da Johnson & Johnson, a vacina está sendo testada em 7 mil brasileiros. Qual que é a expectativa? No caso da Coronavac, que é da empresa chinesa Sinovac, a expectativa do governo de São Paulo é de que já em dezembro deste ano já estejam prontas 46 milhões de doses da vacina. No caso da Johnson & Johnson, é só para o ano que vem, 1 bilhão de doses em nível mundial. Nayara, Lúcio e Haroldo, é com vocês. Obrigada, viu, Antônio, pelas suas informações. Esperança que o Antônio trouxe aqui pra gente. Esse foi o destaque meu de ontem. Se vocês se lembram que o governo federal aportou 80 milhões de reais na conta do governo de São Paulo para que ele possa, por meio do Instituto Butantan, produzir, tem 5 milhões de vacinas agora em outubro, 40 milhões de vacinas até dezembro e 60 milhões de vacinas até fevereiro do ano que vem. Certo, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente.